Ascensão através de habilidades. Episódio 216. 51º andar. Alquimia, 3. Você voltou para a aldeia? Naquela época, você deve ter observado as flores e ervas daninhas ao seu redor e visto como elas são descritas. Como foi? Eu não conseguia entender. Depois de aprender alquimia, Taizan examinou as flores e raízes. O que apareceu na janela do sistema foram informações sobre energia e repulsão, harmonia e combinação desses materiais. Não havia orientação sobre como manipulá-los para alcançar um resultado específico. Barizá falou como se tivesse previsto isso. Claro, mesmo com o sistema do labirinto ajudando você, não é fácil. Levei 5 anos para dominar a alquimia. 5 anos. Mesmo para Taizan, que viveu uma vida longa, não foi um período curto. Você, ao contrário de mim, tem a ajuda do labirinto para entender os materiais, então não demorará tanto. Mas para atingir um nível proficiente, ainda levará cerca de 6 meses. Você tem tanto tempo? Taizan assentiu. O próximo retorno estava se aproximando. Ele precisava se fortalecer o máximo possível antes disso. Barizá, coçando o queixo pensativamente, tomou uma decisão. Então, há uma maneira de aprender mais rapidamente. Ele levantou um dedo. Só uma coisa, concentre-se em dominar a alquimia em uma área específica. Com essa abordagem, não levará dias. Você tem algo em mente? O que é possível com a alquimia? Como mencionei antes, as possibilidades variam. Você pode restaurar a saúde, torturar inimigos administrando certas substâncias, mudar de forma como demonstrei, e também pode criar uma espécie de domínio. Domínio. Era exatamente isso que Taizan queria. Quero aprender sobre domínios. Excelente, vamos direto ao assunto então. Barizá conduziu Taizan para fora de casa. Ele começou a espalhar pós e líquidos ao redor de Taizan. O domínio será exatamente o poder que você imagina. Você pode definir uma determinada área e enfraquecer os inimigos dentro dela ou se fortalecer. Existem várias funções, mas explicar todas elas é muito complexo, então vamos pular isso. Por enquanto, vou apenas mostrar a você. Ele espalhou materiais nas direções norte, sul, leste e oeste ao redor de Taizan. Assim que a configuração foi concluída, ele jogou uma pétala em Taizan. Kuong. Simultaneamente, um imenso sentimento de opressão envolveu Taizan. Era como se um gigante exercesse seu poder sobre ele. Qual é a sensação? É pesado. Taizan moveu a mão. Dado este nível de pressão, outros jogadores considerariam um movimento impossível. Barizá, surpreso, mexeu no pó. Você está se movendo sem esforço. Embora eu tenha feito isso às pressas, utilizei materiais de alta qualidade. Ele ajustou a colocação dos materiais e removeu alguns. A pressão sobre Taizan desapareceu, substituída por uma enorme concentração de poder. Kuong. O poder surgiu em Taizan. Todo o seu corpo foi fortificado e sua visão se expandiu. Que tal agora? Aprimoramento físico? Este não foi um mero aprimoramento desajeitado. Ele elevou as habilidades que Taizan possuía, que forneciam estatísticas bônus contra oponentes formidáveis, a esse nível. Barizá estalou a língua em decepção. É uma mistura temporária, então os efeitos são limitados. Que nível poderia alcançar se fosse elaborado corretamente? Seria incomparável com o que você acabou de experimentar. O efeito não foi apenas funcional. Tinha o potencial de mudar significativamente o rumo de uma batalha. Parece que você só me deu uma demonstração aproximada de seus efeitos. Agora, mostre-me como criá-lo. Barizá apresentou cada um dos materiais espalhados ao seu redor para Taizan. O domínio abrange norte, sul, leste e oeste. Você precisa posicionar materiais em todas as 4 direções. Seus poderes se chocam e se fundem para criar uma força. Preciso colocar materiais exclusivamente nessas direções? Não, essa é apenas a base. Você não está restrito apenas às 4 direções. No entanto, com suas habilidades atuais, até mesmo gerenciar as 4 direções seria um desafio. Barizá prosseguiu com sua explicação em ritmo moderado. O domínio não é uma força que surge da mera combinação. É criado a partir da energia produzida pela repulsão entre os materiais, direcionada para dentro. Tenho que colocar apenas aqueles que têm forte resistência? Isso é um pouco complicado de dizer. Se todos os materiais resistirem, a força se dispersará para fora. Para reuni-la para dentro, pelo menos um deles não deve resistir muito. 3 materiais com forte resistência, e um com resistência não tão forte. Essa parecia ser a base para formar um domínio. Não parece muito difícil. O problema começa aqui. Barizá entregou a Taizan uma pétala esmagada. Flor branca privada de luz. Ele contém uma energia profunda e densa. Sua repulsa é forte, dificultando a harmonia. Ele tenta absorver outras coisas. O que você precisa focar aqui é a energia profunda e densa. E a parte de tentar absorver outras coisas. Esses aspectos mudam o efeito do domínio. Compreender as propriedades de cada material diferente para obter o efeito desejado é praticamente impossível. O número de possibilidades provenientes de 4 materiais excede facilmente milhares ou dezenas de milhares. E isso é apenas para um domínio. Então, o que devo fazer? Memorização? As informações sobre os materiais ficaram gravadas na mente,
lembrando todos os efeitos que daí surgiram. Barizá sorriu. Você sabe bem. Taizan passou algum tempo com Barizá, memorizando os efeitos dos materiais e as combinações deles derivadas. Simples memorização, já faz um tempo. O labirinto era um lugar onde não se podia avançar apenas através da memorização. A compreensão e a experiência eram muito mais importantes. É por isso que, em algum momento, ele nunca fez esforço para lembrar de nada. Isso naturalmente ficou gravado em seu cérebro enquanto ele enfrentava o labirinto. Talvez seja por isso que memorizar as combinações de materiais pareceu uma novidade. Taizan lembrou-se de dezenas de materiais e incorporou os efeitos derivados, um por um, em sua mente. Depois de 2 dias inteiros, Taizan conseguiu compreender os efeitos gerais. Mais rápido do que eu pensava, eu esperava que demorasse uma semana. Basta conhecer os importantes. Ele excluiu todos os efeitos menores e não utilizados e focou apenas no que realmente usaria. Então não demorou muito. Durante 2 dias na floresta, ele reuniu muitos dos materiais que queria, garantido o suficiente para o futuro próximo. Então, é isso. Barizá despediu-se de Taizan com uma expressão agridoce. Taizan acenou com a mão. Não morra, voltarei mais tarde. Não estou planejando morrer agora. Barizá sorriu. Barizá realizou seu desejo ao entrar no labirinto. Ele mesmo não sabia, mas esta foi uma ocorrência muito rara em toda a história do labirinto. Antes de sair, pegue isso. Barizá entregou uma conta a Taizan. Conta que muda de forma. Pode transformar o corpo em qualquer forma desejada. A duração não é muito longa. Taizan estreitou os olhos depois de ler a descrição. Barizá balançou a cabeça. Eu tinha mais materiais do que pensava. Então, fiz 2. Não tenho utilidade para eles. Então pegue-os. Você pode achar útil. Claro. Não havia razão para recusar, uma vez que foi oferecido. Taizan aceitou. Barizá despediu-se dele. Venha me visitar novamente. Estarei esperando. Taizan acenou com a mão. Ele passou pela floresta. Agora, a longa jornada pelo 51º andar chega ao fim. Foi o início do 52º andar. No final da floresta havia uma escada. Taizan entrou nele. Você concluiu o 51º andar. Você obteve a recompensa básica, Enco Brace of the Heartbroken. Você identificou o elemento oculto do 51º andar. Você obteve a recompensa. Início da missão do 52º andar. Derrote o chefe do 52º andar e passe. Recompensa. Colar do Invisível. Recompensa secreta. Ele finalmente conseguiu receber as recompensas do 51º andar. Taizan verificou o que havia obtido. Tornozelo dos Desolados. Uma tornozeleira de alguém que uma vez atravessou o labirinto. Ele se tornou um guardião depois que seu espírito foi quebrado. Isso é do Homem Quebrado? O guardião do labirinto, cujo espírito foi destruído, foi o primeiro NPC que Taizan encontrou ao entrar no modo solo. Após reflexão, foi intrigante. Ele estava com o coração partido, mas não permaneceu no 51º andar. Além disso, ele possuía um poder que nem mesmo o atual Taizan poderia superar. Talvez ele estivesse guardando a entrada devido a um contrato com o mago. Por que motivo? Isso permaneceu um mistério. O desempenho em si foi significativo para o 51º andar. Entrar em um novo nível parecia ser um momento oportuno para atualizar significativamente seu equipamento. Um cinto que traz calamidade por onde passa, destruindo tudo. Não está claro se o poder do cinto é a causa ou se é simplesmente um produto de coincidência. Definitivamente bom, mas... Taizan lançou um olhar incerto. A alta força e defesa, de até 200, eram muito maiores do que as que Taizan usava atualmente. No entanto, faltava qualquer poder de ataque. Como o poder de ataque era de maior valor para Taizan agora, isso foi um tanto decepcionante. Ainda assim, com um aumento de defesa de 130, foi benéfico mudar. Taizan chegou até o lojista, que sempre ficava parado na entrada. Demorou um pouco? Eu tinha muito o que fazer. Esse lugar é um pouco, mas parece que você conseguiu superá-lo sem problemas. O anão, olhando para Taizan, curvou os lábios. Houve até uma estranha onda de poder. Mas você também superou isso. Muito bom, desça às profundezas assim, e realize meu desejo. O lojista riu, com os olhos cheios de saudade. Taizan passou por ele. O 52º andar havia começado, e o labirinto do 52º andar consistia nos mesmos corredores de tijolos de antes. Apenas o 51º andar era único? Nem todos os andares são assim, mas depois do 60º andar, isso se torna comum e, das profundezas, é quase como o 51º andar. O labirinto normal que você vê está lentamente chegando ao fim, então aproveite enquanto pode. Ouvir as palavras do fantasma fez com que parecesse real novamente, que ele havia alcançado o meio ou quase as profundezas do labirinto. Taizan atravessou o corredor. E na sala que apareceu, nenhum monstro era visível. No entanto, os monstros estavam lá. A janela do sistema o notificou. Uma cobra transparente apareceu. Calma. O som de algo deslizando no chão ecoou. Rapidamente correu em direção a Taizan. Taizan enfiou sua espada. A cobra saltou na tentativa de escapar,
Mas Taizan determinou com precisão. Posição da cobra invisível e cortear ao meio. Chá. A cobra cortada gritou. Esconder sua forma não tinha sentido. As habilidades conceituais em constante melhoria agora lhe permitiam ler a vontade de monstros comuns até certo ponto. Um monstro invisível, seria um problema para um aventureiro que não tivesse adquirido habilidades de reconhecimento ou relacionadas à visão, mas para Taizan não era um problema. Talvez porque o 51º andar fosse tão vasto, parecia estranhamente monótono. Sem nada particularmente notável, Taizan rapidamente ultrapassou o 52º andar. Enquanto Taizan limpava a sala, algo o encontrou. Paralaque. Era uma carta com asas. Agitando-se com força, dirigiu-se para Taizan. Taizan, que estava observando atentamente, estendeu a mão. Paralaque. A carta mal conseguiu pousar na mão de Taizan. E então, como se estivesse respirando, ele vibrou antes de parar. O que é isso? Entrega da carta do labirinto. O fantasma respondeu. Se alguém não pode vir pessoalmente, envia uma carta por meio deste para transmitir mensagens. Eles são vendidos em lojas, mas são muito caros, por isso não são comumente usados. Quem enviou? Não é Barizá, é? Taizan desdobrou a carta. Ele exalou de admiração ao ler o conteúdo. Rafran finalmente terminou o trabalho. O fantasma percebeu. Taizan confiou a Rafran muitos materiais. O núcleo do apóstolo, a garra de um dragão, o núcleo de um espírito, etc. E Rafran disse que poderia fazer algo com esses materiais, mas levaria algum tempo. A carta era para informar Taizan que os resultados finalmente estavam prontos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.